Hey pessoas, hoje eu vou mostrar para vocês como produzir etanol, cachaça e vinho e como fazer fermentação alcoólica. Você pode fazer em casa esses procedimentos, mesmo não tendo os materiais de laboratório que serão utilizados no tutorial. Vou deixar nas informações do vídeo como você pode substituir alguns materiais. Primeiro, vamos adicionar fermento biológico ao suco de uva para produzirmos o vinho. Esse procedimento também deve ser feito com caldo de cana para produzirmos etanol e cachaça. Num becker pequeno de 150 ml, colocamos o suco de uva e adicionamos uma espátula, uma colher de sopa de fermento biológico. Esse fermento é composto do fungo unicelular Saccharomyces cerevisiae. Assim como o Saccharomyces pombe, este fungo prefere a fermentação do que a respiração. Portanto, produzem etanol mesmo em condições aeróbicas, dadas a certas fontes de... Nesse caso, queremos que se produza álcool rapidamente. Adicione algumas colheres de açúcar ao suco de uva. Não é necessário fazer isso com caldo de cana, porque ele já tem sacarose suficiente em nutrição. Depois de dissolvido o fermento, misture o produto com o resto do suco de uva e, no caso do caldo de cana, com a garapa. Então o próximo passo é armazenar o moço obtido num recipiente que fique fechado para evitar respiração aeróbica. Já se pode observar em alguns minutos a formação de bolhas de dióxido de carbono vindas da fermentação. O que vai ocorrer é que pela invertase a sacarose será transformada em glicose e frutose. O primeiro passo da fermentação é a glicólise. Aqui uma molécula de D-glicose para 12 moléculas de piruvato convertida. No Saccharomyces cerevisiae, isso resulta em 2 moléculas de adenosina trifosfato, a partir de 2 moléculas de adenosina difosfato e 2 fosfatos. Por fosforização a nível do substrato, 2 moléculas de NAD+, nicotinamida adenina de nucleotídeo, são reduzidas a 2 moléculas de NADH. O piruvato sofre descarboxilização em uma reação irreversível catalisada pela enzima piruvato descarboxilase. Essa reação é uma descarboxilização simples e não envolve a oxidação do piruvato. A piruvato descarboxilase requer íons de magnésio e tem uma coenzima firmemente ligada, tiamina pirofosfato. Para cada molécula de piruvato, uma molécula de dióxido de carbono é eliminada pela enzima piruvato descarboxilase. Isso produz o acetildeído, altamente tóxico para o organismo, e na próxima etapa, esta ainda reagirão imediatamente. O catalisador da enzima álcool desidrogenase contém o íon zinco Zn+2 que polariza o grupo carbonila em acetildeído. Isso significa que 2 elétrons e um próton do NAD+, serão transferidos para o acetaldeído, que é finalmente reduzido a etanol e NAD+, é regenerado. Finalmente, o etanol é liberado para o ambiente. Nosso último passo para a produção do etanol é a destilação. Esse processo apenas fará com que nós obtenhamos etanol. Para a produção da cachaça, monte um aparelho de destilação simples e para a produção do etanol, um aparelho de destilação fracionada. Basicamente, a diferença entre o álcool combustível e a pinga é a concentração do etanol. Então ligue a fonte de calor e destile os produtos fermentados. Na destilação fracionada, a água irá condensar na coluna de fracionamento, pois tem um ponto de condensação inferior à do etanol. Então, no condensador será condensado o etanol com uma quantidade bem pequena de água. Na destilação simples, iremos retirar o etanol com uma quantidade maior de água, já que não temos a coluna de fracionamento. Coloque em vidros de relógio amostras dos dois destilados. Quanto maior a concentração, maior facilidade ele terá para entrar em combustão, o que é observado no destilado fracionado. Pode-se observar que há uma concentração muito alta ainda de etanol na pinga que obtivemos, pois é a primeira extração, então não é bom para o consumo nessas condições. Pode-se provar algumas gotas apenas para sentir o sabor do destilado e do álcool. O etanol que obtivemos está queimando muito bem, melhor do que o esperado. Deve ter uma concentração de aproximadamente 90%. Ainda não é ideal, mas pode funcionar no seu carro. Entretanto, pode conter algumas outras impurezas. O vinho é uma bebida filtrada e não destilada, então o que fazemos é filtrar o produto fermentado.
com equipamento de filtragem simples usando papel filtro. Obrigado por assistir, se inscreva, comente, divulgue e goste.